Olá, amigos, olá, amigas, bem-vindos a mais um vídeo de uma conversa nossa sobre direito societário, mais especificamente sobre as sociedades anônimas. Agora eu vou iniciar uma sequência de conversas sobre os valores mobiliários, os tipos de valores mobiliários que uma sociedade anônima pode emitir e as principais características de cada um deles. Vamos começar falando sobre as ações. São os principais valores mobiliários porque representam capital social da sociedade anônima e, por conta disso, conferem aos seus titulares a posição de acionista com alguns direitos essenciais muito importantes. Quais direitos são outorgados ao acionista depende do tipo de ação que ele adquire. As ações estão regidas nos seus aspectos mais centrais entre os artigos 11 e 45 da Lei 6404, e é exatamente o artigo 15 que vai nos dizer que existem três tipos de ações: as ordinárias, as preferenciais e as ações de fruição. Quem adquire uma ação ordinária torna-se um acionista comum. E isso não necessariamente, aliás, ao contrário do que possa parecer, não é um problema, né? Ser um acionista comum é uma vantagem, porque significa que você tem os direitos normalmente concedidos a acionistas. Sem privilégios, sem vantagens adicionais, é verdade, mas sem a perda de nenhum direito essencial. E vamos incluir nessa lista de direitos essenciais o direito de participar das votações, das deliberações que vão ditar o rumo da sociedade anônima. Toda decisão importante dentro de uma sociedade desse tipo precisa passar pelos acionistas. E quem tem ações ordinárias necessariamente vai votar nessas assembleias, nessas deliberações. Pra vocês terem uma ideia, é pela Assembleia de Acionistas que se decide quem serão os membros do Conselho de Administração da Sociedade Anônima, e esse Conselho de Administração escolhe os diretores. Enfim, quem vai tomar a decisão no cotidiano de uma sociedade anônima é escolhido pelos acionistas em assembleia. E nessa assembleia, quem tem ações ordinárias necessariamente irá votar. E um outro direito essencial é participar dos lucros da sociedade, que também é basicamente aquilo que quem adquire um título representativo do capital de uma sociedade tem interesse: participar das votações e participar dos lucros. Bom, toda sociedade anônima terá ações ordinárias. Não é possível existir uma sociedade anônima sem esse tipo de ações. Diferente das chamadas ações preferenciais. A sociedade anônima pode ou não emitir ações preferenciais, e se decidir por esse caminho, as ações preferenciais podem não ter direito a voto. É muito necessário ter calma nesse momento, porque é comum a gente ouvir pessoas se empolgarem aqui, né, se confundirem e concluírem que a ação preferencial é aquela que não tem direito a voto necessariamente, e não é por aí. Vou repetir o que eu disse agora há pouco. A sociedade anônima pode não emitir ações preferenciais, se ela quiser, ter só ações ordinárias. Mas, se uma sociedade anônima decidir emitir ações preferenciais, como o próprio nome diz, essas ações darão certas preferências aos seus titulares. E, em contrapartida, o direito de voto pode ser tirado delas. Também não é uma obrigação. A sociedade pode criar umas ações preferenciais cuja diferença para as ações ordinárias seja exatamente as preferências que as caracteriza. Só que, na verdade, quando o legislador pensa em ações preferenciais, ele imaginou uma sociedade anônima criando ações que não dariam direito a voto e, como contrapartida, para que elas não perdessem totalmente o seu atrativo, elas teriam preferências, vantagens sobre as ações ordinárias. Foi nisso que o legislador focou, só que a decisão final é da própria sociedade.
dizer pela terceira vez, é possível que uma ação preferencial seja emitida e mantenha o direito a voto, né? Tirar o direito a voto dela é uma possibilidade que a sociedade anônima tem no momento da sua emissão, no momento da emissão dessas ações preferenciais. Então, ter ou não direito a voto é uma possibilidade. O que é certo numa ação preferencial é que ela tem alguma vantagem que não existe nas ações ordinárias daquela sociedade. E que vantagem é essa? Também depende da sociedade anônima, mas pode girar em torno de 3 cenários. A sociedade anônima pode optar por emitir ações preferenciais que darão uma prioridade ao seu titular na distribuição de dividendos, quer dizer, na distribuição de lucros, e aí é possível estipular um dividendo, uma lucratividade mínima para essa ação preferencial. Então, ela, sempre que houver divisão de dividendos, os titulares de ações preferenciais terão uma participação mínima. Ou até um dividendo fixo. Quem compra ações preferenciais emitidas nesse caminho terá sempre a garantia de receber um dividendo, o que seria uma participação de capital em valor fixo. Então, você elimina muito o risco. Afinal de contas, participar dos dividendos de uma sociedade anônima é um direito que depende de haver dividendos ao final do exercício fiscal daquela sociedade para serem distribuídos. Mas se a pessoa tem uma ação preferencial que dá direito a um dividendo fixo, ele saberá que a cada exercício fiscal ele vai receber aquele valor fixo ali como dividendo. Ele elimina o risco. Ele talvez não ganhe valores altos de dividendo quando aquela sociedade tiver dividendos muito altos, mas em compensação ele não corre o risco de receber dividendos muito pequenos ou de não receber caso a sociedade chegue no final do exercício fiscal sem dividendos para distribuir. Uma outra possibilidade é a ação preferencial dar prioridade no reembolso do capital. Essa operação de reembolso de capital também é uma opção, a sociedade anônima pode nunca realizar, mas se ela decidir realizar e ela tiver emitido ações preferenciais com essa vantagem, quem primeiro terá direito do reembolso de capital é o titular da ação preferencial com esse privilégio. Vale a pena explicar. Essa operação de reembolso de capital seria um momento que a sociedade anônima devolve ao acionista o investimento que ele fez. Repito, nenhuma sociedade anônima é obrigada a fazer isso, isso é uma decisão tomada ao longo da existência dela. Normalmente é uma decisão tomada quando a sociedade anônima está muito bem de patrimônio, ela está muito bem de capital. Ela fala, olha, quer saber, eu vou devolver aos meus acionistas o investimento que eles fizeram em mim, então eu vou reembolsar o capital investido. É feito um cálculo de quanto aquelas ações valem naquele momento, é feito um cálculo a partir do valor patrimonial dessas ações, e aí a sociedade anônima, então, entrega para o sócio aquele valor e aquela pessoa continua sendo acionista. É uma vantagem muito boa quando o reembolso de capital acontece. Você recebe o seu investimento de volta e segue sendo acionista. Segue podendo votar nas deliberações sociais se a sua ação originariamente dava direito a voto, e a pessoa segue participando da divisão de dividendos. E a terceira possibilidade das ações preferenciais é juntar as duas vantagens que eu disse agora há pouco. Então, ou a ação preferencial concede prioridade na distribuição de dividendos, ou ela concede prioridade no reembolso de capital, ou ela concede as duas vantagens. Um detalhe que a gente precisa observar é que, caso a sociedade anônima decida emitir ações preferenciais sem direito a voto, ou restringindo o direito a voto, essas ações preferenciais respectivas não poderão ultrapassar metade do total de ações da sociedade. Beleza? E terceiro tipo de ação é a ação de fruição. Vamos rememorar. As ações podem ser ordinárias, podem ser preferenciais ou elas podem ser ações de fruição. Ação de fruição é aquela que resulta da amortização das ações ordinárias ou preferenciais.
processo de amortização das ações também não necessariamente vai acontecer. É uma decisão que a sociedade adota, ela também no momento de, é, de bonança, de muito capital, de muito dinheiro em caixa, a sociedade resolve amortizar parte das suas ações ou todas as suas ações, e aí ela vai realizar o procedimento de reembolso de capital. É mais comum sociedades ou não realizarem amortização das ações ou realizarem amortização de algumas ações, e aí é definido, são escolhidas as ações dos acionistas mais antigos ou dos acionistas fundadores, ou até é feito um sorteio para definir que ações serão amortizadas, mas a verdade é que quando isso é definido, ou quando isso é decidido, é realizado o pagamento ao acionista do valor patrimonial das ações que ele tem naquele momento. Então, vamos imaginar que vão ser amortizadas as ações dos fundadores que ainda estão vivos. Aí identifica lá 5 fundadores vivos, acionistas fundadores, perfeitamente. Quantas ações cada um tem? Qual é o valor patrimonial dessas ações hoje em dia? Tantos reais cada ação deles? Ok, então é feito pagamento a eles do valor patrimonial das suas ações, né, amortizando as ações em questão. É como se, para aqueles acionistas, eles estivessem recebendo o valor que eles teriam direito na liquidação da sociedade, caso ela estivesse sendo extinta. Mas como a sociedade não está sendo extinta, ela segue funcionando, aquelas pessoas seguem sendo acionistas, só que eles passarão a ter ações de fruição, com os mesmos direitos que eles tinham anteriormente, né? Se eram ações com direito a voto, elas seguirão tendo direito a voto. O critério de divisão dos dividendos, as ações seguem com o mesmo critério. Só que agora elas vão ser chamadas ou classificadas como ações de fruição. Por quê? Se essa sociedade entrar em processo de liquidação dali para frente, aqueles acionistas já não receberão mais o seu valor patrimonial, porque eles já receberam nesse processo de amortização. Você pode pensar, poxa, se esses acionistas continuarão tendo os mesmos direitos, por que a sociedade anônima fará esse processo de amortização? É realmente para beneficiar esses acionistas. Você ter as suas ações amortizadas, você só tem vantagem. Você não perde nenhum direito, a não ser o de que, se a sociedade entrar em liquidação no momento futuro, as suas ações já terão sido liquidadas, você não receberá o valor patrimonial delas lá no futuro. Mas você já recebeu lá atrás. Perde-se a chance de talvez essa sociedade ter um aumento patrimonial ao longo do tempo, e lá na liquidação futura o valor patrimonial dessas ações ser mais alto do que foi lá atrás no processo de amortização, mas não há nenhuma garantia disso. Normalmente, se você perguntar para um acionista, você prefere ter as suas ações amortizadas agora ou receber o valor patrimonial dela só quando a sociedade for liquidada, se é que ela será liquidada? Eu acredito que qualquer acionista vai dizer, olha, prefiro agora. Eu não vou perder nenhum direito como acionista, mas vou receber agora o valor patrimonial das minhas ações? Prefiro agora. Não tem por que esperar um futuro incerto. Então, é de fato uma vantagem. A sociedade fará isso porque ela quer, porque ela está afim, porque ela decidiu agradar alguns acionistas ou todos eles, né? Vai saber, depende do momento. E aí, ao final de cada conversa nossa sobre sociedade anônima, eu faço uma indicação de um texto que está disponível gratuitamente na internet, que aprofunda o tema da nossa conversa. Só que antes de finalizar esse vídeo e de fazer a indicação do texto, eu quero comentar sobre os diferentes valores que uma ação pode ter. Eu falei muito aqui de valor patrimonial, né? E é importante destacar que uma ação de uma sociedade anônima pode ser avaliado por diferentes critérios, em diferentes contextos. E o primeiro valor que uma ação de uma sociedade anônima tem é o valor de emissão. Quando a sociedade acaba de emitir aquelas ações, ela atribui um valor de emissão a elas, que é a contribuição que aquela ação representa na formação do capital social, e essa ação é vendida na primeira vez pelo valor de emissão.
O valor nominal de uma ação é o valor que se obtém pela divisão do capital social da companhia pelo número de ações existentes. Não necessariamente esse valor vai bater com o valor de emissão. O capital social pode ser aumentado ou diminuído ao longo da existência de uma sociedade anônima, e isso vai fazer com que o valor nominal deixe de coincidir com o valor de emissão. Valor patrimonial, por outro lado, é o valor que se obtém pela divisão do patrimônio líquido de uma sociedade pelo número de ações. Capital social é uma coisa, patrimônio líquido é outro. Patrimônio líquido é o total do patrimônio de uma sociedade anônima menos as dívidas que ela tem. Fica o patrimônio líquido, divide pelo número de ações, você identifica o valor patrimonial de cada ação. Agora, ações que são negociadas no mercado, seja na Bolsa de Valores, no mercado de balcão, ou mesmo negociada diretamente entre investidores, não necessariamente ela vai ser negociada pelo valor patrimonial, ou pelo valor de emissão, ou pelo valor nominal. Como qualquer bem, quando negociado no mercado diretamente entre interessados, ou mesmo em oferta pública, um bem ele é negociado pelo valor que o eventual comprador topa pagar. Não adianta você dizer que um bem seu vale X reais se ninguém topa pagar X reais por ele. Você tem um valor de mercado dos seus bens, né? Um carro, por exemplo, a tabela FIPE diz que meu carro vale tantos mil reais, mas se ninguém topar pagar esse valor, você não vai conseguir negociar por esse valor. Você vende o seu carro, por exemplo, pelo valor de mercado. Ah, mas o governo avaliou meu carro em Y reais para cobrar o IPVA. Mesma coisa. Na hora de vender o seu carro, ele vai valer o que o mercado topa pagar por ele. Com as ações é a mesma coisa. Temos o valor de emissão, o valor nominal, o valor patrimonial, mas na hora de vender ações em oferta pública ou diretamente ao investidor, você vai vender pelo valor de mercado. Pode ser até maior do que o valor patrimonial, maior que o valor de emissão ou menor, a depender do quanto o mercado está interessado em adquirir essas suas ações. Então, o valor que as minhas ações estão cotadas em bolsa é o valor de emissão, é o valor nominal ou o valor patrimonial? Nenhum deles. As suas ações estão cotadas na bolsa de valores, por exemplo, pelo valor de mercado. Pode ser muito alto, pode ser muito baixo, a depender do humor do mercado naquele momento. Beleza? Aí sim, termina então essa nossa conversa sobre ações. Fica a indicação desse texto do professor William Martins, disponível na página pessoal dele, no portal Jus Brasil, em que ele fala exatamente sobre ações preferenciais e ações ordinárias e as diferenças básicas entre essas duas figuras jurídicas. Beleza? Obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.